Se o seu crush ou a sua crush não te amasse de volta, o que você faria? Letra A, você faria um desejo para um objeto mágico, pedindo para essa pessoa te amar mais do que tudo nessa vida. Ou letra B, você segue sua vida em frente, afinal, tá tudo bem ser rejeitado, bora pra próxima. Em Obsessão, gente, o Bear, ele escolhe, pasmem, a letra A. E isso vira o pior pesadelo dele. Hoje vamos falar do filme de terror Obsessão, que estreou essa semana. Um filmaço, tá? Dirigido pelo youtuber e diretor Curry Barker. Então, se você quer saber tudo sobre Obsessão, fica até o final do vídeo, que tá bem legal. Como o filme tá no cinema ainda, eu vou fazendo aquele esquema de que vai ter a parte sem spoilers e depois a parte com spoilers, e eu vou deixar sinalizado aqui pra vocês, então não se preocupem. I love you. I love you. I love you. I love you! Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby. Aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades dos bastidores. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, seu hype, seu comentário logo no início, que ajuda muito. Me segue lá nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, e se torne um membro aqui do canal também. Gente, Obsessão estreou mundialmente aí essa semana e tá sendo um hit. Eu vi o filme ontem, então, ó, estou gravando numa quinta, esse vídeo sai sexta, mas eu vi o filme ontem, que foi quarta, numa pré-estreia. E assim, gente, está sendo um hit, não tem como negar. Muita gente falando que é o melhor filme de terror desse ano até então. O filme tá com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes. Tá realmente muito bom o filme, eu vou deixar pra falar minha opinião completa no final do vídeo. E assim, gente, eu até comentei isso ontem no meu Instagram, e os youtubers, alguém tem que parar os youtubers, porque eles estão dirigindo os melhores filmes de terror dos últimos anos. Porque o Curry Barker, sim, ele é um youtuber, e olha só, gente, que engraçado. Ele criou o canal dele em 2016, junto com o amigo dele, o Coop, que tá nesse filme aqui, Obsessão. O canal se chama That's a Bad Idea, e inicialmente era um canal em que eles postavam sketches de comédia, e depois eles começaram a produzir alguns curtas aí pro canal que bombaram, gente. Vale muito a pena ir lá no canal do Curry Barker e assistir aí as outras produções de terror dele. Em Obsessão, a gente conhece o Bear. O Bear, gente, ele é um cara, assim, que ele é mais tímido, ele não tem tantas habilidades de interação social, assim, principalmente em questão de crushes e etc. Então a gente consegue perceber ali que ele é mais introspectivo, mas ao mesmo tempo muito emocional. Ele vive ali sozinho e trabalha numa loja de música com os seus amigos Ian, Nick e Sarah. O Bear é interpretado pelo Michael Johnston, a Nick é interpretada pela Indy Navarrete, o Ian é interpretado pelo Cooper Tomlinson, que faz parte, né, do canal do YouTube aí do Curry Barker, e a Sarah é interpretada pela Megan Lawless. Acontece, gente, que o Bear, ele é secretamente apaixonado pela Nick, aparentemente há alguns anos já. Só que ele não consegue, né? Ele não consegue se declarar, ele não consegue chamar ela pra sair, ele não consegue falar a verdade, mas agora ele sente que chegou o momento, ele precisa se declarar pra ela, ele precisa tirar isso de dentro dele, e ele tá desabafando ali com o Ian, treinando o que ele falaria pra ela, enquanto o Ian tenta aconselhar o amigo dele ali a ir mais de boa, né? Calma, não precisa de toda essa declaração, de toda essa emoção, vai com calma. Só chama ela pra sair, tipo, fica de boa. E o Bear fica nessa coisa, né? Será que ele se declara? Será que ele não se declara? Se ele se declarar e for rejeitado, vai ser horrível, vai estragar tudo, vai estragar a amizade, ia ser muito constrangedor, que não sei o quê. Ele tem muito medo, né? E assim, o Bear, ele é um cara que não é nada corajoso aí, a gente vai ver ao longo do filme que uma parte bem marcante da personalidade dele é a covardia, inclusive. Eles vão ter uma noite de amigos ali, que eles saem os quatro pra um bar, o Bear, o Ian, a Nick e a Sarah, e o Bear decide ali que vai ser naquela noite que ele vai se declarar. Bom, não vou dar muitos detalhes dessa parte, porque aqui a gente tá na parte sem spoiler, mas fato é que os acontecimentos dessa noite se desenrolam aí pra ele fazer um desejo pra esse brinquedo mágico. E o que é esse brinquedo mágico, gente? Ali antes de sair com
os amigos, o Bear, ele passa numa loja de cristais pra poder comprar ali um presente pra Nick. E ele acaba vendo esse brinquedinho que se chama One Wish Willow, que é um desejo pro salgueiro, tipo o salgueiro dos desejos. E ele compra ali esse brinquedo que diz realizar o pedido de um desejo aí. Nessa cena, inclusive, a vendedora da loja de cristais, ela tá em um curta do Curry Barker que se chama Warnings, que é muito bom, gente. Fica a dica aí pra vocês assistirem. Mas enfim, o Bear usa esse brinquedo mágico, né? Ele é tipo um gravetinho, tipo o gravetinho da tia Gladys da Hora do Mal, sabe? Só que é um só e ele quebra e faz o desejo. E o que ele deseja, gente? Ele deseja que a Nick ame ele mais do que tudo nesse mundo. Um desejo inocente que talvez ele achou ali que não ia se concretizar, porque era só um brinquedinho bobo, mas o trem acontece. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. A partir desse desejo, o comportamento da Nick começa a mudar e do nada ela fica completamente apaixonada por ele. Só que essa paixão e esse amor aí vai escalando para um nível de obsessão. Bom, a partir disso, né, a partir desse desejo do Bear realizado, a gente vai acompanhar ali tudo que vai acontecer, como que o Bear vai lidar com isso, afinal, era a coisa que ele mais queria no mundo, era ficar com a Nick. Mas talvez as coisas não sejam tão boas assim. A gente também vai ver ali como que os amigos vão lidar com isso, como que isso afeta a relação de todo mundo ali. E o terror desse filme, gente, ele vem em grande parte do comportamento que a Nick começa a apresentar depois do desejo ali. Gente, as expressões que a Nick faz, os movimentos corporais, as falas, os comportamentos, o jeito ali que ela sorri, o jeito que ela grita, é maravilhoso. A Indy Navarrete arrasou, assim, muitas pessoas estão elogiando a atuação dela. Ela realmente entregou, assim, uma coisa bem esquisita, bem assustadora, bem emocional. Ela arrasou muito, gente. Diva demais. Além disso, o diretor, ele consegue criar toda uma atmosfera bem assustadora ali. Vocês vão ver que o filme, ele é bem escuro, assim, a imagem dele é escura. Isso contribui muito pra gente ficar, em alguns momentos, olhando meio assim, tipo, procurando coisas, tentando ver feições que a gente não consegue ver direito, se são realmente super bizarras, ou se tem alguma coisa esquisita acontecendo ali. Faz a gente ficar, né, procurando nos cantos escuros alguma coisa. Então, essa escuridão da imagem contribui muito pra gente ficar tenso e aterrorizado, principalmente nas cenas aí da Nick. E além disso, né, desses momentos de tensão, da gente ficar procurando no escuro o que diabos de bizarrice a Nick tá fazendo dessa vez. O filme também traz cenas de violência em momentos assim que você não tá esperando. O diretor deixa a gente ficar confortável por um pequeno momento só pra depois ir lá e destruir tudo na nossa vida. E pegar a gente de surpresa, assim, gente, com uma violência gráfica. E assim, é uma característica do Curry Barker trazer esse tipo de terror, e uma coisa também que é bem característico dele é trazer ali por trás sempre uma situação muito comum da vida, saindo do controle e começando a destruir a identidade das pessoas. Isso tá bem presente em outras produções dele também, mas eu vou deixar pra falar disso mais pra frente. A gente acompanha, né, essa jornada do Bear ali, lidando com o comportamento da Nick. No princípio, ele até acha que a Nick pode realmente gostar dele, mas as coisas escalam tanto que ele chega à conclusão, né, de que tudo aquilo não pode ser alguma coisa normal ou natural. Eu gostei muito do filme, além dessas coisas que eu falei, eu também achei, assim, o final maravilhoso, super impactante e emocional. E uma coisa também que eu gostei muito desse filme, e que também aparece ali em outras produções do diretor, é apresentar ali uma coisa sobrenatural, mas uma coisa sobrenatural que parece muito real. Não é uma coisa sobrenatural super exagerada ou que não faça sentido. Tanto na questão do tema, né? Quanto na questão da execução ali. Então, a Nick, né? Ela tá apresentando esse comportamento perturbador, que é um comportamento sobrenatural causado ali por um brinquedo mágico. E essa retratação do comportamento dela consegue passar pra gente um tom sobrenatural sem ficar caricato, sabe? Então, os movimentos corporais ali dela, as expressões, os enquadramentos, deixa tudo com um teor sobrenatural e assustador, mas ao mesmo tempo muito realista, o que pra mim causa muito mais medo. Jeez, what kind of spells you put on her?
Então bora pra parte com spoilers, que tem muita coisa legal pra falar. Bom, o Bear é apaixonado pela Nick e ele tá nessa de eu falo, não falo, será que tá na hora de eu me declarar? Mas e se ela me rejeitar, o que eu vou fazer? E nossa, que tristeza esse Bear, né, gente? Ele é assim um cara tímido, mas é um tímido que vai se transformando numa covardia mesmo. Mas claro que também tem uma parte emocional ali por trás que deixa ele mais vulnerável, vamos dizer assim. A gente fica sabendo que tem pouco tempo que a avó dele morreu. O gato dele morre ali do nada, porque acabou ingerindo uns remédios. A Nick conta pra ele que vai pedir demissão lá do trabalho deles, então isso implica em ele ver menos ela. E é isso, gente. Ele tá lidando com um tanto de coisa ali. Ele tinha que ter procurado uma terapia, mas ele não procurou. Foi brincar com um brinquedinho mágico. Beleza, tem a noite ali que os amigos vão pro bar, tem a noite do quiz, piriri pororô, eles vão embora e o Bear acaba dando uma carona pra Nick. E, gente, é esse o momento, né? Se tem um momento pra ele se declarar, é esse. E o que ele faz? Não se declara. Pelo contrário, tá? Ele até tenta fingir que não, ele não gosta dela, ele gosta dela só como amigo mesmo. E chega num ponto, assim, que tá tão esquisita ali a interação dos dois, que a própria Nick pergunta, tipo, Bear, você gosta de mim? Porque se você gostar, tá na hora de falar. Tipo assim, meu amigo, por favor, né? Tenha culhões pra poder falar pra menina que você gosta dela. Pelo amor de Deus, ela acabou de te perguntar, ela falou que esse é o momento. E o que ele fala? Que não. Que eles são só amigos. E é isso, gente. Nesse momento, eles estão ali na porta da casa dela, né? O Bear tinha acabado de deixar ela lá. E ela entra pra casa. Aqui, a gente tem até um gostinho aí de comédia romântica, talvez. Porque em algum momento ali, a gente acha que o Bear vai falar alguma coisa. Ou que a Nick talvez fale que gosta dele e surpreenda ele. Mas não, gente. Isso não acontece. O Bear simplesmente estraga todas as chances que ele poderia ter com a Nick, mais ou menos, né? Porque ele acha uma solução. Ele tinha comprado esse brinquedo, o One Wish Willow, e ali com raiva dentro do carro, puto com ele mesmo, porque ele tinha sido o mais idiota do mundo, né? Que conversa constrangedora, ele tava com vergonha do que ele tinha falado. Ele pega, abre o brinquedinho, faz o desejo e quebra o gravetinho. O desejo dele era que a Nick amasse ele mais do que tudo nesse mundo. Nisso, gente, quando ele olha ali pra casa da Nick de novo, a Nick tá do lado de fora e ela já tinha entrado. E ela tá com uma cara muito esquisita, ela tá com um comportamento estranho de que ela começa a flertar com ele, dar em cima dele, mas ao mesmo tempo ela tem, assim, uns lapsos de tipo, o que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo isso? E a gente vê que é tipo uma possessão ali do desejo. O Bear fez o desejo e aos poucos a Nick vai incorporando, né, esse desejo até se tornar uma mente ali que é completamente obcecada pelo Bear. E essa coisa da possessão, gente, guarda isso, porque eu vou falar disso em uma cena mais pra frente. Bom, o fato é que deu certo, né? O desejo do Bear se realizou e ele e a Nick começam a namorar. E é aquele amor todo, toda hora beijando e um grude que não sei o quê. E os amigos ali, o Ian e a Sarah, eles acham tudo muito estranho, porque foi muito do nada. Inclusive, eles até sentem que talvez o Bear esteja tirando um pouco de proveito da situação da Nick, porque eles acham que a Nick talvez esteja tendo um surto ali, psiquiátrico, que ela não tá normal, que ela não tá em condições mentais boas, que ela tá muito estranha. E ele fica indignado com isso e fala que a Nick ama ele de verdade, que não sei o quê. Bom, só que esse comportamento da Nick, ele vai só escalando, né, e ficando cada vez mais bizarro. Ela tem uma crise ali de raiva num restaurante, na frente de todo mundo, ela começa a gritar. Ela, gente, ai, essa cena é muito boa. No meio da noite, de madrugada, ela levanta da cama e vai pra um canto e fica observando ele dormir. Gente, é muito bizarro e essa cena a gente consegue ver bem, né, essa característica do filme de fazer a gente procurar nos cantos, porque a imagem tá bem escura e você olha ali na parede, no canto,
você acha que você tá vendo uma coisa, mas o que é isso? E aí você vai reparar direito, tá a mulher lá no canto, observando o namorado dormir, tal qual uma criatura muito bizarra, essas creepypasta. Tem uma creepypasta assim, não tem, gente? Da mulher observando o cara dormir? Mas enfim, é muito bizarra essa cena dela no canto, ela tem umas feições muito desesperadoras e óbvio, né, que o Bear começa a ficar com medo. Ela fica completamente obcecada por ele. Ela fica, ai, seu cheiro, eu preciso de ter você perto de mim. Ela precisa estar perto o tempo todo. Ela não deixa ele sair de casa. Ela passa um tanto de silver tape ali na porta dele. Ela quer estar sempre fazendo as coisas ali, grudada nele. Afinal, né, agora ele é a coisa que ela mais ama nesse mundo. Nesse meio tempo, né, o Bear, ele fica sem entender se a Nick realmente gostava dele, se foi toda uma coincidência naquela noite ali do desejo, ou se foi o One Witch Willow que realizou isso. E, na verdade, a Nick não ama ele de verdade, né? Foi o desejo. Mas ele tá meio cego aqui nessa parte, ele tá um pouco em negação. Porque, assim, gente, o comportamento dela é muito bizarro. Não tem como ele achar que tá normal isso. Inclusive, ela tem uma hora que ela simplesmente cozinha o gato morto do Bear e faz a carne ali, põe no sanduíche pra ele levar e tudo mais, achando que tá agradando ele. Mas, enfim, os amigos tentam alertar, né? O Ian vai conversar ali com o Bear e acaba contando pra ele que ele tinha tido uma conversa com a Sarah, que a Sarah tinha falado pra ele que há um tempo atrás a Nick tinha falado que não gostava do Bear desse jeito, que queria pôr ele na friend zone, que não sei o que, isso antes do desejo, né? Então, provando ali que a Nick realmente não gostava dele. Mas o Bear continua em negação até a noite que vai rolar ali uma festinha na casa do Ian. E o que acontece? O Ian ia dar essa festinha e ele tinha falado assim pro Bear que era pra ele ir sozinho, que tava constrangedor ele com a Nick e que, tipo, no final das contas ia ser uma noite de garotos, que era pra ele ir sozinho, que era pra ele ter culhões, né, de falar com a Nick que ele ia sozinho pra festa e que não sei o quê. E aí, quando o Bear chega em casa e vai tentar falar isso com a Nick, ela simplesmente surta, grita muito, fica desesperada e ele acaba levando ela pra festa, ó, vai vendo. Essa festa, gente, ai, muito louca. Eles estão jogando ali, tipo, um Jenga com desafios escritos. Então, cada um tira ali uma peça, lê o que tá escrito e tem que fazer. E aí é tipo, troque de lugar com alguém. Vai lá e senta. E nisso tá todos os amigos ali jogando, tá? E aí, chega a vez do Bear de tirar uma peça. E na peça dele tá escrito: beije a pessoa da sua esquerda. E a pessoa que tava na esquerda dele era a Sarah e não a Nick. E aí você já imagina, né? Qual reação a Nick vai ter diante disso. Ela simplesmente levanta, puxa a cadeira ali da Sarah pro lado e se posiciona na esquerda do Bear pra ser a pessoa que ele vai beijar. E assim, é mega constrangedor, mega awkward, tipo, muito esquisito. Até que ela surta. A Nick pega uma garrafa de vidro, quebra na mesa e começa, gente, a se golpear com a garrafa de vidro. Então ela faz assim, ó, e ela acaba machucando aqui, cortando essa parte do rosto dela, gente. Loucura. Todo mundo fica extremamente chocado e aí começa, né, o povo a gritar lá na festa, leva ela pro hospital, o que tá acontecendo, não sei o quê. E nesse momento, o Bear, ele tá começando a entender que ele fez merda. Aliás, ele já tava entendendo, mas eu acho que foi a gota d'água aqui nesse momento. Ela toda machucada, sangrando, enfim. Eles levam ela pro hospital. E aí, o Bear finalmente resolve investigar, vamos dizer assim, o brinquedo mágico, o One Wish Willow. Tem um número que tá ali na caixinha, um número de telefone. Ele liga pra esse número pra poder, né, fazer uma reclamação. E uma pessoa atende, ele fala: olha, tem como trocar o desejo? Tipo, eu pedi isso, aconteceu, mas, né, não tá rolando. A Nick tá fazendo coisas absurdas aqui, ela tá se machucando. Tem como eu só mudar um pouco o desejo? Tipo, eu ainda quero que ela seja apaixonada por mim, mas que, né, tenha limites, né? Somos dois indivíduos diferentes. E aí o cara na ligação fala: então, não tem como. A única forma de esse desejo acabar, né, da Nick voltar ao normal, vamos dizer assim,
assim, é se você morrer, porque foi você que fez o desejo, então como você é a fonte desse desejo, se você morre, ela volta ao normal. Então, gente, as únicas alternativas do Bear são ou tirar a própria vida ali pra poder acabar com tudo, ou viver com ela desse jeito. Afinal, ele tinha uma responsabilidade emocional ali, porque foi ele que desejou isso, foi ele que fez isso com ela. I was calling to see if there's a way I can cancel her wish. I'm sorry, we don't really do that. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. Bom, depois disso, o Bear tá ali em casa com a Nick, dormindo, até que a Sarah manda uma mensagem pra ele pedindo pra encontrar de madrugada, tá, gente? Ele primeiro, ele hesita, né, porque ele sabe que a namorada dele é muito louca e que se ele sair dali, ela vai fazer alguma coisa, mas ele acaba conseguindo sair ali meio escondido. E nessa hora, gente, eu falei da questão da possessão, que eu ia falar mais pra frente, mas nessa cena, a gente vê que o desejo, ele é praticamente uma possessão mesmo, porque enquanto o corpo ali da Nick tá dormindo na cama, o Bear escuta a voz da Nick falando com ele e, na verdade, é a Nick sem a influência do desejo. Ela tá pedindo ali pro Bear, por favor, me mata, pra não acordar o corpo dela ali. Então, meio que a gente consegue ouvir a Nick de verdade, né? A consciência dela falando pro Bear matar ela, por favor, pra libertar ela, que ela não aguenta mais isso. E aí ele fala assim, ah, mas é tão bom quando a gente tá junto. E ela fala, mas a gente nunca ficou junto, porque não era ela ali, gente. Não era. Era o desejo do Bear. Ele ignora ela, né? Ele não vai matar ela. E ele sai ali pra se encontrar com a Sarah. E aí, gente, vem vindo uma das melhores cenas desse filme. O Bear e a Sarah se encontram ali no carro dela e ela fala que essa situação tá muito estranha, que o comportamento da Nick tá muito estranho, que ele precisa fazer alguma coisa, e ela acaba contando pra ele que, né, antes desse desejo, antes do Bear fazer o desejo, a Nick e o Ian já estavam se pegando ali, escondidos, há tipo 2 anos. Então o amigo dele e a Nick estavam se pegando ali pelas costas dele já há muito tempo, só que não era nada romântico, nada demais. E a Sarah tava contando isso pro Bear, porque ela achava que talvez a Nick estivesse fazendo algum joguinho pra poder tentar provocar o Ian. E nesse momento, né, gente, eu acho que a ficha do Bear cai completamente de que, tipo, não é verdade, nada daquilo é verdade, sabe? Não é a Nick de verdade que ama ele. Mas enfim, eles estão ali no carro e depois dessa conversa eles têm 1 minuto ali de momento descontraído, tipo, a Sarah recebeu uma carta da faculdade que ela quer abrir pra ver se ela passou, eles vão abrir juntos, até que de repente, mas assim, de repente mesmo, assim, é assim, gente, a Nick aparece do lado de fora ali na janela do carro, pega a cabeça da Sarah, ó, cabeça da Sarah aqui, o volante está aqui, a Nick pega um tijolo, coloca aqui no volante, ó, cabeça da Sarah, vai batendo. A Nick batendo a cabeça da Sarah no tijolo. E óbvio, gente, que a Sarah morre assim, e a Nick vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, e aquele sangue jorrando, e o Bear, assim, completamente travado, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E é isso, gente. Nick mata a Sarah, e agora ela fala ali pro Bear que ele precisa ajudar ela a lidar com o corpo, afinal, a culpa era dele. Ele que tinha ido lá pro carro da Sarah pra conversar com ele. Quem mandou também? Quem mandou ir conversar com outra mulher? Por que você conversa com outras mulheres? Do you still think I'm pretty? Bom, os dois juntos lidam ali com o corpo da Sarah e o Bear vai até a loja de cristais. Ali ele fala com o atendente que dá uma sugestão pra ele. Ele fala assim, ó, por que você não leva, né, outros One Wish Willow pra outra pessoa poder desejar pra você? Porque, tipo assim, cada pessoa só tem um desejo. Então o Bear já tinha feito dele. Se ele tentar ali abrir outro One Wish Willow e quebrar, ele não consegue quebrar. Então uma pessoa que nunca fez o desejo precisa desejar pra ele e desejar, por exemplo, que a Nick volte a ser do mesmo jeito que ela era antes do desejo, ou que a Nick ame ela mesma mais, tipo. Então ele compra o One Wish Willow e ele vai até a casa do amigo dele, o Ian, tentar explicar, né, contar a verdade e fazer, né, ele desejar alguma coisa que pudesse reverter a situação. Só que
O Ian, obviamente, ele não acredita. E aqui eu tenho uma coisa muito importante pra falar. Se você for meu amigo, meu parente, meu namorado e falar que tá vivendo uma situação sobrenatural, eu vou acreditar em você, tá? Porque, gente, é muito chato as pessoas não acreditando só porque é uma coisa sobrenatural e não comum. Você vai e desacredita na pessoa e depois você se fode. Então, assim, acreditem, tá? Mas enfim, o Ian não acredita. E aí, é muito engraçada essa cena, porque o Bear dá ali o One Wish Willow pro Ian fazer, né, o desejo ali pra reverter as coisas. Só que o Ian pega o One Wish Willow, quebra e fala, eu quero $1 bilhão. E nesse momento, começa a cair um tanto de notas ali, um tanto de dinheiros ali em cima dele. E aí ele fica tipo, nossa, caramba, é verdade, né? Bear fica puto, né, que ele perdeu ali, talvez a única chance que ele tinha de tudo voltar ao normal. Ele volta pra casa e a Nick está louquíssima. Ela pegou o corpo da Sarah, colocou ali na casa, tirou a roupa dela, vestiu a roupa dela, fez umas tatuagens, assim, porque a Sarah tinha tatuagem. E ela tá, assim, daquele jeito, completamente obcecada, falando que ama muito ele, que ela só quer que ele ame ela e completamente perturbada. Aqui, a gente já tá caminhando pros minutos finais do filme. O Ian acaba chegando ali na casa e falando, é verdade, eu realmente ganhei um dinheiro. Ah, você jura? Tipo, a Nick só pega e dá um tiro nele e mata ele. E assim, né, 2 pessoas já estão mortas ali. O Bear pega a arma, vai pro banheiro e ele entende que ele, né, precisa tirar a própria vida pra poder acabar com aquela situação. Essa é a única saída que ele tem, mas ele não tem coragem, né? E aqui tem uma representação muito forte, né, da covardia dele no filme. Ele tá ali com a arma, ele não tem coragem de tirar a própria vida com a arma, e ele vai e toma todos os remédios ao invés de usar a arma pra poder conseguir morrer, né? Isso fala um pouco da covardia, que ele foi bem entre aspas, tá, gente? Cuidado com isso, que ele foi pra mais fácil. Mas enfim, ele toma os remédios, ele sai do banheiro, ele vê a Nick ali e por um momento ele fala que ama muito ela e que não sei o quê, até que ele desmaia no colo dela e acaba morrendo. A Nick vendo tudo aquilo, né, a pessoa que ela mais ama nesse mundo morrendo na frente dela, o que ela vai fazer? Ela que é obcecada por ele. Ela vai pegando a arma e bota na cabeça dela até que ela volta, né? Porque ele morreu. Então ela volta pra si, naquele desespero, já tira a arma da cabeça e desesperada, aquele choro de tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Todo mundo morto ali na casa. E ela voltou ao normal e sobreviveu. Mas eu fico pensando também, né? A troco de quê? Você voltou ali, ninguém vai acreditar que você estava possuída por um desejo. E agora 3 amigos seus estão mortos na mesma casa que você tá, só você tá viva. O que você vai falar pra polícia? Mas enfim, não vem ao caso aqui. Gente, amei esse filme maravilhoso. Recomendo muito que vocês vão ao cinema assistir. Eu gostei muito de como eles pegaram uma história que é simples, né? Essa coisa do desejo. E conseguiram trazer uma coisa, assim, muito boa, muito bem feita. A execução do filme tá muito boa. Esse tipo de sobrenatural, né? Que te pega tanto na atmosfera ali, no que você vê e do que você não vê, do que você procura. Tanto no tema e nas questões por trás. Como eu falei no início, uma característica muito forte do Curry Barker, o diretor, é representar ali uma coisa comum da vida humana que sai do controle e começa a destruir a identidade das pessoas. Sem dar spoilers aqui de outros filmes e curtas dele, mas só foquem nessa semelhança que todos eles têm. Controle. Controle sobre a imagem, controle sobre o amor, controle sobre a memória, controle sobre o destino. Só que também no universo do Curry Barker, quanto mais os personagens tentam controlar alguma coisa, mais eles são engolidos por ela. E não é diferente em Obsessão. O Bear é um protagonista moralmente ambíguo. Ele parece tímido ali, solitário e até fofo no começo. Mas a escolha dele revela uma coisa horrível, né? Ele prefere manipular a realidade do que aceitar que a Nick talvez não ame ele. Veja bem, ele não tem coragem de falar com ela, ele não tem coragem de tomar uma atitude, ele não fala, ele faz o desejo, a Nick se transforma nessa
essa pessoa que ama muito ele. Ele sabe que a Nick mesmo, de verdade, não tá ali, mas mesmo assim, tudo isso é melhor do que ele ter que lidar com a rejeição. O BR, ele não conquista a Nick, ele simplesmente apaga a autonomia dela. O desejo faz com que ela deixe de agir por vontade própria e o filme é profundamente ligado à questão do consentimento. A Nick não poderia consentir a nada do que tá acontecendo ali porque ela nem tá lá. Obsessão, no fim das contas, é uma tragédia, não só um terror sobrenatural. A gente vê, né, que não dá pra construir um amor verdadeiro através de manipulação, mesmo que essa manipulação venha por magia, né, algo sobrenatural. O Bear termina destruído pela culpa, porque o desejo dele não criou amor, criou uma prisão pra Nick e uma punição pra todo mundo ao redor. O problema aqui já tinha começado muito antes do desejo. Ele começou quando o Bear preferiu evitar a vulnerabilidade, a rejeição e a honestidade. Por isso, ele tem essa figura trágica. O defeito dele é a covardia emocional, e essa covardia se espalha como uma maldição ali. O protagonista é simplesmente incapaz de aceitar a liberdade de outra pessoa. O terror do filme também nasce disso, porque o BR representa aquele tipo de pessoa que se vê como vítima da rejeição, mas não percebe o quanto seu desejo pode ser egoísta. No fim das contas, ele transforma, né, uma fantasia masculina em um pesadelo. O filme questiona bastante aquela ideia de eu mereço ser amado, simplesmente ignorando, né, a vontade da outra pessoa. E retrata a obsessão não como uma forma de amor, mas como uma forma de violência. Afinal de contas, né, o que é amar uma pessoa mais do que tudo nesse mundo? Se você ama algo mais do que tudo, significa que você ama aquela pessoa mais do que você mesmo, mais do que as suas vontades, mais do que a sua liberdade, mais do que seus gostos. Então realmente vira, né, uma obsessão por outra pessoa, que você se perde completamente e vive em função dessa pessoa, ao qual a Nick vivia ali em função do Bear, mas coitada. Ela foi vítima de um desejo. Amei Obsessão, vão assistir no cinema, é um terror bem atual. Eu acho que eu gosto muito desse terror moderno, novo, que tá surgindo, dos próprios youtubers mesmo, assim, eu não brinquei quando eu falei que os youtubers estão lançando os melhores filmes de terror dos últimos anos, porque realmente eles estão, assim, vou dar outro exemplo, que é os irmãos Filippo. Eu gosto muito de Fale Comigo e de Faça Ela Voltar. Eu acho que eles estão trazendo novidade mesmo, inovação. E uma coisa muito importante também, que acho que o Curry Barker falou em uma entrevista. Ele conseguiu, né, através da audiência dele do YouTube, postando os curtas dele, etc., perceber que o público atual do terror, né, é bem inteligente. Então, não vai dar certo ficar fazendo coisa clichê, ultrapassada e etc. Tem que trazer inovação, gente. Quanto mais, né, os anos se passam, mais a gente vai querer ver coisas diferentes sendo retratadas no terror. E eu acho que o Curry Barker trouxe isso com Obsessão e espero, né, que ele traga mais. Lembrando que também tem outras produções dele muito boas aí no canal dele do YouTube. Bom, se você já assistiu o filme, deixa sua opinião aqui nos comentários, que eu quero saber. Se você não assistiu ainda, comenta aqui o que você tá esperando, quais são suas expectativas pra esse. Não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar o sininho aí pra receber notificação quando eu postar vídeo novo. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.